voltando aqui para comentar um pouco mais sobre a reforma tributária. Então, eu tenho sido muito questionada assim, por pessoas leigas sobre a questão tributária no país. Então, eu vou dar uns passinhos para trás para explicar algumas coisas, para a gente tentar entrar nessa discussão com algumas premissas tomadas. Vamos começar do seguinte aspecto. O país, o Brasil, foi analisado pelo Banco Mundial conjuntamente com 190 países e a gente foi classificado em 184, o que significa que a gente está no top 6 países, piores países do mundo, né, dentro desses 190, com a pior tributação do mundo. Então a gente recebeu essa classificação horrorosa, né, com base no nosso sistema tributário vigente atualmente. E por que a gente recebeu essa posição péssima? Especialmente pela forma que a gente tributa o consumo. A forma que a gente tributa o consumo no Brasil, ela é repartida. E ela acaba gerando o que eu chamo da divisão do indivisível. Porque quando a gente tem a tributação do consumo, a gente está considerando a industrialização, a circulação, a prestação de serviço e todos esses elementos na produção, até o produto final, a gente tem o que a gente chama de valor agregado. Então, quando eu pego um bem na natureza e transformo, né, uma madeira, até ela virar uma mesa, essa madeira na natureza, enquanto ela é uma árvore, até ela virar uma mesa, ela vai agregando valor em todo o seu processo produtivo. E esse valor vai gerando o aumento daquele produto e, consequentemente, nessas cadeias vão incidindo tributos sobre ela. E aqui no Brasil, essa divisão tributária ela era repartida. Repartida como? Repartida entre a União, os 26 estados e um Distrito Federal, somando 27 entes políticos, e os 5.570 municípios aproximadamente. Por quê? No Brasil, aproximadamente 56% de tudo que se arrecada de forma tributária provém da tributação do consumo. A gente não privilegia a tributação da propriedade e outras fontes tributárias. Então, para que a gente tenha entes que sejam autônomos financeiramente falando, a gente precisa que esses entes tenham fontes financeiras para prestarem os seus serviços públicos. É por isso que a gente vai ter que ter municípios cobrando tributo sobre serviço, estados cobrando o tal do ICMS, né? E a União cobrando aí o IPI, o PIS e a COFINS, para que a gente divida essa tributação do consumo. Só que essa divisão dessas coisas que seriam indivisíveis vão gerando conflitos de interpretação, conflitos de legislação, e isso acaba trazendo muitos problemas e muitas questões que vão parar no judiciário e acabam onerando muito a gente, né? Primeiro que a gente nunca sabe exatamente qual é a carga tributária que a gente está pagando num determinado produto. Por isso que se fala que agora vai ter a tal da transparência fiscal. Segundo, que a gente tem situações aí de empresas que usam isso para se beneficiar. Tal produto não é um chocolate, é um waffle, né? Por isso que a gente tem sobremesa gelada e não sorvete em alguns restaurantes. Tudo isso por conta da tal da classificação do IPI, por exemplo, diferenciando as alíquotas para esse tipo de coisa. E isso vai trazendo dificuldade na interpretação das coisas. São coisas que supostamente vão ser superadas pela reforma tributária. Eu digo que supostamente porque conflitos, contencioso tributário vão existir, o processo de adaptação, inclusive, da reforma vai demorar, é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa que a gente vai sentir assim da noite para o dia. Mas isso tudo que eu estou explicando para vocês gera o que a gente chama de custo Brasil, que traz aí uma consequência de que para se pagar tributos no país, a gente gasta aproximadamente 1.500 horas. As empresas, as grandes empresas, demoram muito tempo e precisam de muitos profissionais para, inclusive, saber que tributo pagar, para que ente pagar, qual é o vencimento de determinado tributo, quais são as obrigações acessórias daquele tributo. Isso é muito caro, isso dá muito trabalho e isso pode gerar um contencioso infinito, que assusta muito empresas que não são do país. Sem dizer que a proposta da unificação da tributação do consumo já é adotada por 73 países. E até porque nas relações comerciais internacionais
vai facilitar, inclusive, o que a gente chama de princípio da não cumulatividade, que é quando você vai compensando um tributo pago na cadeia anterior para, inclusive, diminuir a carga total no final das contas para o consumidor final. Então, a princípio, só existiriam benefícios no que tange à simplificação. Isso porque, gente, no país considera sacar arroz um processo de industrialização passível de incidência de IPI, por exemplo, né? E coisas malucas, por exemplo, um gado do mesmo proprietário que sai de uma fazenda num estado e vai para outro lugar, só pela movimentação gera discussões sobre incidência de ICMS e assim por diante. Isso porque eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui para vocês. Isso para não dizer toda a discussão da tributação do software, que ficou aí de 98 até 2021 no STF, sendo discutida para ter uma definição, e quando ela foi definida já estava ultrapassado. E até porque a revolução tecnológica e todas as mudanças da forma de se prestar serviço fazem uma confusão absoluta e deixam todo mundo com uma insegurança jurídica absurda sobre o que se deve pagar e para quem se deve pagar. Imagine aí empresas de streaming não sabendo para que município, ou pensem em municípios aí tendo que controlar quantos assinantes uma determinada empresa de streaming tem, e essas empresas tendo que pagar. Já pensou uma empresa de streaming com 5 mil municípios tendo que pagar 5 mil boletos todos os meses para pagar o tal do ISS? Insano, gente. Esse país não poderia ir para frente desse jeito. Tudo isso para dizer que a reforma vai ser muito benéfica nesse aspecto. É claro que vão ter problemas, é claro que vão aparecer discussões, tem outros aspectos que precisam ser considerados, mas foi um grande avanço. Eu brincava com os meus alunos em sala de aula, que eu falava que a tributação no Brasil era como os Flintstones, a gente estava na Idade da Pedra. Eu tinha as minhas dúvidas se a gente já tinha descoberto o fogo, né? Me parece que agora, até com essa ideia do cashback, que me parece muito boa e muito inovadora, inclusive revolucionária, que a gente vai sair dos Flintstones e vai passar a ser os Jacksons. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Fiquem ligados que em breve eu volto com mais informações sobre as questões tributárias do país para leigos.